O nosso convidado de hoje é Tiago Mendonça, ex-militante do PSD, deputado municipal na Assembleia Municipal de Loures e que, de uma forma surpreendente para a maioria das pessoas, no fim do mês passado de janeiro de 2019, anunciou a sua saída do PSD. Há uma série de argumentos que o Tiago Mendonça apresentou. De qualquer maneira, com os anos que levava de militância, o que é que leva alguém que, em relação, digamos, ao que se comenta na política, é uma pessoa que é um bom quadro, não é? Tem boas referências, o seu trabalho é apreciado, mesmo fora do PSD, e por isso eu pergunto, de todas as pessoas que tenho falado, dos vários ângulos partidários, o têm em boa conta, mesmo os seus adversários, obviamente. O que é que leva um militante, o Tiago Mendonça concretamente, a abandonar um partido ao fim de X anos de militância? Já há muitos anos, é verdade. Muito obrigado, boa tarde, por esta oportunidade e por esta conversa que seja divertida e esclarecedora para todas as pessoas, para todos os lourenços e para todas as pessoas que nos seguem lá em casa. De facto, primeiro que tudo, agradecer as palavras que teve. Também tenho essa sensação da apreciação que é feita sobre o meu trabalho. Às vezes até devo dizer mais noutras bancadas do que na minha, mas isso também faz parte. Sobretudo, eu acho que há uma grande diferença entre o que é a parte política e a relação pessoal com as pessoas. E, portanto, eu ali fiz pessoas com quem me dou bastante bem, de todas as bancadas. Eu apresentei um livro há uns meses atrás e tive pessoas de todos os partidos. Isso também diz que é possível criar boas relações pessoais mesmo no calor da divergência política. Não sei se ia dizer, me perguntar alguma coisa, não? Ia perguntar porque eu na altura lhe disse que esperava pela apresentação do livro em Loures para fazer a reportagem. E até hoje ainda não tive feedback disso. Não, convém, creio que sim. Vai haver agora uma volta por vários sítios e Loures, okay. Eu disse à distribuidora que queria que Loures fosse logo, se não a primeira, a segunda, para fazer isso, claro que sim. Uma biblioteca Saramago ou assim. Isso era giro. Onde seja realmente. E agradeço também o interesse por isso. O livro tem uma asneirita na capa, espero hoje não dizer nenhuma asneirinha, mas senão depois cortam. Sim, a decisão é uma decisão, isto para ser explicado, eu expliquei numa nota pública no Facebook, mais ou menos uma página, mas isto para ser bem explicado tem que ser, demora aqui algum tempo, mas eu vou tentar ser curtinho para não chatear demasiado as pessoas e falar mais do aspecto vocal, que é o que pode ter aqui mais importância. Há no essencial 3 razões para eu ter saído do PSD. E as 3 estão encadeadas até do ponto de vista cronológico, porque uma das coisas que me dizem hoje, depois de eu ter saído, isto foi há poucos dias, é porque agora? Porque não antes das eleições autárquicas ou porque não no final do mandato? O porquê, o momento tem sido uma das questões mais prementes. E eu tenho o dever de esclarecer isso porque de facto não é normal, passado um ano e picos das eleições autárquicas, 1 ano e 3 meses das eleições autárquicas, agora estar a sair do PSD. Mas também nenhum momento seria o ideal, portanto, isso é como é. A primeira razão, ou a primeira reflexão que gostava de fazer é para que é que serve um partido político? Eu tenho uma opinião um bocadinho, se calhar, simples ou simplória do que é que deve ser um partido político, é identificar os melhores quadros que conseguir, procurar, enfim, aglutiná-los à luz de uma ideia, de uma ideologia. O PSD e o PS são partidos bastante largos, mas de uma ideologia e de algumas ideias próprias, e depois devolvê-los à comunidade de forma livre, dizendo, então aqui estes quadros para que vocês possam ter realmente escolhas valiosas. E se nós recuarmos alguns anos atrás, bem, talvez não sejam só alguns, sejam muitos, vemos alguns quadros, gostemos ou não de convidados. Se eu disser Álvaro Cunhal, Freitas do Amaral, Mário Soares, Sá Carneiro, são quadros, isto do melhor, eu tenho um bocado a opção de dizer, o líder do PSD ou da JSD deveriam ser os melhores militantes do PSD e da JSD. Isso os melhor é um pouco subjetivo. Mas podemos dizer ser alguém apresentável. Eu sou insuspeito para falar de Bernardino Soares e do PCP, mas eu diria, se pensar nos militantes do PCP a nível local, Bernardino Soares é uma escolha forte, uma escolha que nós dizemos sim. Das hipóteses que existem no Partido Comunista, é um dos melhores. O PSD, o PS... A nível local. Diria que sim. Hoje em dia isso não acontece. Eu acho que nós
temos há alguns anos atrás a ideia de que as bases dos partidos, não é as bases dos militantes de base. Quando eu digo base, estou a falar das assessorias, estou a falar das pessoas que estão a assessorar uma junta, uma câmara, a assessorar vereadores, são muito fraquinhas na sua generalidade, mas os partidos procuravam disfarçar isso. São muito fraquinhos? São muito fraquinhos. Os eleitos ou os que dão também apoio? Os eleitos, também. Se nós olharmos para os quadros de deputados na Assembleia da República, são muito fracotes. Muito fracotes. Há agora um cartaz de André Ventura, que foi aqui personalidade importante em Louros, que diz 100 deputados chegam e sobram. Eu tendo a concordar se falarmos daqueles deputados que lá estão. Daqueles, porque são muito fraquinhos. Se fossem bons deputados, se calhar até podiam ser mais. Pelo menos na minha opinião. Mas a Constituição estabelece não permite 180. 180 no mínimo, 230 no máximo, portanto aquilo Portanto, não. podemos baixar para 180 a qualquer momento. 180 poderá sempre ser baixo. Eu acho que os partidos perderam vergonha. Quer dizer, vergonha rima com Begonha, que é agora a líder da JS. Dar este apontamento. Maria Begonha deu uma entrevista que diz, bom, eu dei uma golpada praticamente, porque vai ficar até aos 32 anos, eu nunca tive um emprego que não fosse numa Câmara ou numa Junta, eu tenho aqui propostas, mas não sei explicar, eu menti relativamente às minhas qualificações. Foi a lista única com 70%. No PSD isso aconteceu também com Simão Ribeiro na JSD. Quer dizer, os partidos perderam a vergonha. E perderam a vergonha porque os partidos hoje perderam a sua principal função, que é de intermediação de eleitos e eleitores. Não temos que ter medo das palavras, os partidos hoje são centros de emprego, para gente medíocre, porque quem não é medíocre não precisa disto. E não disfarçam. As pessoas estão muito preocupadas com o resultado eleitoral que o PSD pode ter nas legislativas. Eu acho que isso interessa pouco ao PSD, porque se tiver 20%, os líderes das distritais e das conselheiras continuam a ser deputados, não há problema nenhum, os gabinetes continuam lá. Mas, Tiago, há gente à direita e à esquerda, sim. E eu conheço alguns que, por exemplo, como aqui não quero estar a particularizar, é melhor não dizer, mas há pessoas que defendem que deve-se manter a atividade profissional e não abdicar dela e manter essa atividade para manter alguma independência e para ter essa porta, digamos, de saída sempre disponível, ou seja, que são contra o quadro que está totalmente dependente do partido. Os políticos têm a sua profissão, advogado, engenheiro, mas não abdicam dela. Claro. E querem-na manter. E há muitos, estou-me a lembrar do Fernando Costa, que naquilo que você acabou agora de dizer, os partidos e da crítica do sistema, que também tem muito a ver consigo, o Fernando Costa teve um livro que é Salva-nos do Poder Local, sim. Em que ele diz, em determinada altura, que se as pessoas soubessem como é que é governado os ministérios e as câmaras, invadiam, faziam, aconteciam. Sim. Você partilha disso? Sim, as pessoas acho que não percebem como é que funciona hoje o sistema. Hoje um partido, eu não tenho problema nenhum de falar disso, estive lá há muito tempo, com uma cota parte de responsabilidade, também já lá irei, não fujo dessa responsabilidade e tentarei explicar um bocadinho também essa questão cronológica. Nós estamos aqui num espaço muito agradável, vejo daqui 2 ou 3 pessoas. Eu digo-lhe uma coisa, lá fora mais, que depois está um dia de sol. Eu digo-lhe uma coisa, se chegarmos aqui ao pé de uma pessoa, que o António me diga assim, esta pessoa tem aqui algumas características de conseguir criar uma boa rede de contactos, de falar bem, alguma disponibilidade de tempo e 2 ou 3 mil euros livres, eu digo-lhe que ela pode ser presidente de secção amanhã. Como é que se ganha uma secção no Conselho de Louros? Como é que se ganha uma secção pequenina como é a do PSD, que é o terceiro partido em Louros? Ganha-se pondo 200 militantes. Ponto. Ganha-se pondo 200 fichas de militantes. Se dissermos às pessoas que são nossos amigos, olha, vais lá votar de quando em vez, não tens que te chatear, não tens que ir a nenhuma assembleia, é só ir votar, as pessoas vão. Pode-se arranjar uma carripana ou não para ir buscar as pessoas no dia do eleitoral e paga-se as cotas para não se estar a massacrar. Estamos a falar de caciquismo. É isso. Cacique puro, é assim que funciona. Senão, como é que podíamos ter, por exemplo, ao nível do PSD Nacional, os vice-presidentes que temos, alguns deles? Não estamos todos loucos. E a nível local também. É assim que funciona a política. Mas isso é hoje. Transversal? É transversal. Eu acho que há algumas diferenças entre partidos, mas que não são muito significativas neste modus operandi. E assim funciona a política. Porque os partidos têm poucos quadros e poucos bons, é isso? E, portanto, há um espaço para que os medíocres que se apercebem do poder e que sabem que ali há uma hipótese. Sim, é uma hipótese porque, repare, são pessoas que nunca vão ter uma possibilidade profissional de se ingrar. São pessoas muito fraquinhas e esse é o problema. E que isto é uma forma fácil, quer dizer, um assessor
pode ganhar algum dinheiro interessante, não estou a falar só aqui em Louros, mas o que seja. No geral, estamos a falar... No geral, e conseguem fazer vida disso. São pessoas normalmente muito fracas, que se dedicam àquilo que eu chamo, há muitos anos, a rota do whisky, creio que foi a Ana Roseta que falou da rota da carne assada, que é os copos. Lá da carne assada era mais... lá em cima. Marcelo Rebelo de Sousa. Também falou disso. Mas repara, tudo é assim que funciona. Os copos aqui e ali, o convívio aqui e ali, e depois ter militantes que vão lá votar. Portanto, quando a gente diz quem é que pode ser o líder, também não interessa quem é o líder. Nem quem está preocupado em saber se Simão Ribeiro no PSD ou agora na JS Maria Begonha é o líder. O que interessa é que é o número 2. Porquê? Porque a seguir vão ser os candidatos a seguir. Como é que isto funciona? Alguém é eleito, essa pessoa é eleita e chega ao poder, determina quem vão ser os assessores, passam a ser os seus caciques, os seus cavalos, vamos dizer assim, que vão fazer mais militantes. Essa pessoa um dia vai ter que sair por causa da limitação de mandatos, o número 2 passa para o número 1, o número 3 para o número 2. Trata-se de apostar nos cavalos certos. No fundo, quem vai liderar ou não liderar é uma questão de sorte e azar. E se pensar, quase nunca há duas listas. Veja o PSD hoje. Há quanto tempo é que não há duas? Nunca houve. Desde que houve a unificação da secção, nunca houve duas listas. Houve no JSD comigo, vinha da secção mais pequenina da JSD Moscavide e desafiei a secção grande, que na altura era liderada pelo Diogo, mas o candidato foi o Amado, na altura, que tem uma muito boa opinião. Mas no PSD isto não há cá, é só listas únicas. Claro que 2 meses antes há muita gente que se pretende candidatar. Mas é sempre a lista única. Porquê? Porque isto é matemático. E, portanto, não é uma questão de liderança, não é questão de gostarmos daquela pessoa, ter características que nos influenciem, que nos diga, bom, estamos muito entusiasmados com aquela liderança. Não, é assim que funciona. Quem tem mais votos, vamos apoiar esta pessoa para nos safar a seguir. E quando entra alguém, seja em Louros, seja onde quer que seja, que não tem essas características, eu vou dizer isto, eu não tenho nenhum problema a dizer isto. Há umas pessoas que têm-me dito, tu na tua intervenção não tens falado muito do PSD hoje, não tens nomeado as pessoas, nem parece teu. Há umas pessoas que nem parece teu não dizeres as pessoas. Eu vou dizer, não vou dizer as pessoas porque nesta decisão, sou militante do PSD desde 2003. Se eu tivesse a pensar que ia sair ou ficar por causa de uma pessoa ou de 2 pessoas, isso seria uma loucura. Eu aqui cito o Rui Vitória, quando foi campeão, no ano com o Jorge Jesus, que ele diz, isto é a minha preocupação, está nesta pessoa, nesta, está no vendedor de pipocas e em 86º estava no treinador da equipa adversária. Eu digo o mesmo. Quer dizer, se estamos a falar de nomear 1 ou 2 pessoas, não me preocupa. Preocupa-me o que se gerou no PSD. E eu vejo o PSD nacional como um centro de emprego. E quando nós temos algumas pessoas que não têm necessidade, nem valores, nem feitio, nem paciência para isso, essas pessoas vão saindo. Eu ao longo do tempo tenho, quando fui presidente da JSD, formado muitas pessoas e elas quase todas foram embora porque dizem, Tiago, eu não estou para isto. Não dá. É demasiado sufocante porque nós podemos ir brincando um bocadinho, como eu costumo dizer, na piscina dos pequenitos, ganhando umas coisas, ganhando uma secção conselhia, mas depois chegamos ali à Primeira Liga, às distritais, e não há hipótese. Não há hipótese. Eu tive uma oportunidade, e aqui já entrando no foi o meu percurso. Eu entrei em 2003, fui presidente de secção em 2006, com 19 aninhos, lá vai o tempo, e tentei desde aí mudar radicalmente. Eu tive a possibilidade de ser candidato à Distrital de Lisboa e lá está, praticamente de certeza que venceria, tendo em conta as secções que estavam nesse grupo, o que daria lugar a deputado na Assembleia da República nesse ano, em 2011, quando Pedro Passos Coelho ganhou. E eu disse, muito bem, sim senhor, tenho estes apoios destas secções, eu quero para vice-presidente este. Mas estes tipos não têm votos. Disseram-me, são os mais competentes. Não, quem tem que ir para vice, para secretário-geral, são estes, que nem eram presidentes de secção, eram tipos que andavam ali na tal rota do whisky e que mandavam nas coisas. Eu disse, não, estes não. Mas são o quê? Os homens do sistema? São os homens do sistema. São os homens do sistema. É quem põe e dispõe. Quem põe e dispõe dos votos. Porque eu vou lhe dizer assim, vou nomear. Eu não tenho nenhum problema, eu tenho uma boa opinião do presidente do PSD hoje, do Nelson. Tenho uma boa opinião, acho que é um tipo honrado, um tipo sério, um tipo que não veio para a política para enriquecer, um tipo que não precisa da política. Tenho uma boa opinião. E um tipo que não entrou no PSD, um tipo, com todo o respeito, que não entrou no PSD pelos votos. Ele entrou porque teve um trabalho em Lousa muito importante. Mas se não é o que tem os votos, quem é que os tem? Para ele lá estar. E quem os tem, ele não pode fazer nada. E por isso aceita situações que se passam hoje no PSD hoje, que eu nem vou nomear, Sim. que não vale a pena. E aceita porque não tem esses votos. Portanto, às vezes não sei o que é o melhor. Nessa altura, em 2009, foi quando foi essa eleição para a Distrital, eu recusei o que é que me disseram as secções que me apoiavam. Então vamos aqui para esta outra opção. E claro, e fui arredado.
não dá para fazer de forma diferenciada. Mas o que o Tiago me está a dizer é que não é possível reformar por dentro, Não isso? é? Eu tentei. Tentei entre 2006 e 2009 no plano da secção de Moscavide e depois em Pato Distrital, e entre 2009 e 2013 aqui em Mouros. Eu ganhei as eleições na altura contra o Amado, como dizia, em 2011. Tive 2 anos, tentei reformar por dentro. Fomos a secção que era mais pequena, a fazer mais moções, a apresentar mais propostas, formar mais quadros, mas não dá. Dá ao nível de uma secção, mas acima disso já não dá. Uma secção de Jota. Quem teve Ou comigo, seja, há uma liberdade de, vamos chamar assim, fazer coisas a um nível, ao de nível da pequeninos. JSD. Local. Sim, local, se a Conselho. pessoa realmente tiver muitas pessoas a apoiar. E eu dava-me ao luxo, hoje é um luxo, quem estava comigo na Jota brinca comigo com a questão da salinha. Porque a secção de Moscavide tinha cá fora uma sala grande onde eram as reuniões, depois tinha uma salinha pequenina para a JSD. E eu chamava às 15 em 15, uma mês a mês, fazia uma avaliação com todos. E portanto, quando era a altura de fazer revistas, eu não precisava dizer as revistas, eles sabiam porquê. Porque eu tinha um dossiê que dizia assim: a Ana foi no 85% das reuniões, fez ou representou 30% das moções que a JSD fez, participou em 100% das atividades, foi organizadora de 50%. E portanto, no nosso ranking está em segundo. Se está em segundo, vai ser vice-presidente. E era mesmo assim, e pode falar com qualquer um que todos sabem disso. Não tinha a ver com gostos ou com não gostos, tinha a ver com a pessoa trabalhou ou não trabalhou. Um trabalhador e com mérito. E com qualidade. E hoje não se premia ao mérito. Hoje não dá para premiar o mérito. Porque nós olhamos para o lado e nós dizemos assim: está bem, eu vou contra este tipo. Muita gente também me disse: Tiago, uma outra solução, ainda antes disto, era candidatar-se à Comissão Política do PSD Louros. Está bem, o problema não está no PSD Louros só. E eu digo assim: para ganhar, mas para ganhar tem que me sujar também. Tem que encher aquilo de militantes, ou então tem que me unir a pessoas que se calhar também não têm o melhor Mas quadro não é de valores. natural que quem defende ideias, formas de agir, não será ideias porque a matriz é muito parecida, mas quem defende formas diferentes de agir não procure cativar novos militantes para ganhar força essa ideia? É preciso que os novos militantes vão lá e trabalhem e apareçam. Muita gente diz, é verdade, quando eu ia dizer isso, há pouco eu fiz muitos militantes, quando estava no JSD fiz muitos militantes, dezenas de militantes, mas dessas dezenas o rácio de pessoas que trabalhavam era muito elevado. Não eram todos, eu não sou nenhum anjinho, eu não estou a dizer que nunca pus um militante que sabia que não ia dar muito e que entrou à mesma. Aconteceu, mas o rácio de pessoas que entraram para trabalhar, eu nunca vi nenhuma secção acontecer isso. Porque quem entrava com um determinado compromisso, entrava com uma determinada ideia. Eu ia buscar pessoas, o critério pode ser bom ou mau, mas que eu achava, algumas eu não gostava muito. Mas dizia, este tipo pode ser aqui alguém que realmente, para ter atingido isto, se calhar, pode dar aqui um incremento importante. Muitos deles não conhecia. O Tiago Fonseca, que entrevistou há tempos, fui buscá-lo na altura, porque percebi a atividade que ele desenvolvia até na faculdade, ao nível do associativismo e ao nível também da freguesia de Camarate. Eu não conhecia de lado nenhum, fui buscá-lo, ele trabalhou muito, tinha muitas atividades, foi vice-presidente, à frente de outras pessoas que já lá estavam. Se trabalha mais, entra. Algumas pessoas que eu nem simpatizo muito, fui buscá-las também. Acho piada que alguns dos quadros que hoje estão na Jota e alguns no PSD, às vezes esquecem-se de quem é que os foi buscar e quem é que os formou, mas isso entra em 93ª nas preocupações. Mas se calhar está na altura de esperarmos um pouco que o Tiago desenvolva toda a cronologia que ao fim e ao cabo veio corolar nesta decisão. Se calhar era a altura, é melhor porque temos andado aqui a divagar um bocadinho. Não a divagar não, depois podemos ir, digamos, mais a essa parte filosófica do que é estar dentro, o que é estar fora, e o que é que se pode fazer dentro e o que é que não dá para fazer dentro e o reformar ou não reformar por dentro. Exatamente. Okay. Sim, que é difícil. Em 2013 vou aí, estava ainda a acabar de sair da JSD, porque normalmente convidaram para a Assembleia Municipal, aceitei, mas resignei-me à chamada militância passiva. Ou seja, eu ia a uns plenários de secção dar umas barachas, há um companheiro nosso que dizia que eu era a voz da consciência do PSD, porque era bastante agressivo, porque a liberdade permite isso. E estive na Assembleia Municipal, e eu vou dizer isto hoje aqui, se calhar pela primeira vez, de forma tão clara, eu tinha para mim que iria sair antes das eleições autárquicas do PSD. Esse livro que dizia há pouco foi escrito ao longo de vários tempos, e há uma parte que eu escrevi em 2016 e que dizia: não antevejo que fique muitos anos mais no PSD, porque isto é cíclico. E já havia esse mal-estar. Eu cometo um erro em 2017, um erro que assumo limpinho, que é um erro de ingenuidade.
E eu acreditei que o PSD ia dar uma volta para melhor em 2017. Houve uma candidatura aqui em Loures, com todos os defeitos e com todas as virtuosidades, era uma candidatura diferente, que dizia as coisas que acreditava, pronto, e que eu achei que íamos fazer a oposição a sério. Era uma ruptura com o sistema. Com o sistema. Uma ruptura com o sistema. Concordemos ou não, quer dizer, estávamos a falar um pouco dos 100 deputados. Eu, por exemplo, defendo uma coisa diferente, não vale a pena desenvolver muito, mas defendo como há no Reino Unido, os ciclos uninominais, um deputado por ciclo, para melhorar também o que é a ligação do eleitorado com o eleitor. A relação, sim. E por isso até se calhar varia aumentar o número de deputados. Mas foi uma candidatura de ruptura. Uma candidatura de dizer algumas coisas que eram importantes ser ditas, concordemos ou não. E eu acreditei também, o Nelson na altura já se perfilava para ser o presidente do PSD hoje, que sendo uma pessoa que veio de fora, ele é militante há muito pouco tempo, que pudesse ter aqui uma ideia de melhorar o PSD, de melhorar no sentido de reformar. Eu achei que ele teve uma oportunidade para isso, porque ainda é mista única. Embora tivesse que obedecer a algumas pessoas que têm os votos, tinha aqui uma hipótese de marcar uma diferença. Depois o PSD também teve uma nova organização com a questão dos núcleos, que foi uma matéria que eu sozinho em plenário me bati durante anos, contra toda a gente. Houve uma votação que só eu que votei a favor. E agora com os núcleos podia haver aqui... Não houve. O André Ventura saiu. Vamos dizer a verdade, o André Ventura foi empurrado. Hoje em dia acho que ninguém tem dúvidas disso. Porque vamos lá, o André Ventura tem um carisma próprio. O André Ventura aparece na televisão todos os dias, enfim, até muito exaltado a falar do Benfica. Ele não precisa propriamente, é uma figura que não carece propriamente do PSD Loures, vamos dizer assim. É demasiado forte para o PSD Loures, é? Talvez apague um pouco, ou talvez apague algumas personalidades. O que é que eu quero dizer com isto? Se o André Ventura quisesse ser candidato a Loures daqui a 4 anos, era difícil dizer que não. Portanto, mais vale, havendo já um projeto, acho eu, pessoal, de alguém que queira ser candidato à Câmara Municipal daqui a 4 anos, que é normal e legítimo. Daqui a 3? Daqui a 3 agora, menos 3 já, que essa pessoa, se estivesse fora, era melhor. E, portanto, juntou-se, se quisermos dizer assim, o útil ao agradável, e o André foi empurrado, do meu ponto de vista. Foi empurrado, também não há maneira de dizer que é um comunicado venenoso. Não é um comunicado tão duro com as palavras que eu costumo usar, é um comunicado um bocadinho mais sonso, mas é um comunicado venenoso que levou o André a sair. Não estou a dizer que o André se calhar também já não tinha vontade. Sim, se calhar o André Ventura também sabia que não tinha espaço ali para uma série de ideias que já tinha. É possível, e portanto juntou-se o útil ao agradável, saiu, pronto. Que é isto, já falaremos um pouco também disso, que é um bocadinho a lógica que os partidos têm, que é aproveitam-se das pessoas de certa forma, porque o André deu jeito, o perfil dele na campanha, e quando já não dá jeito, que se metam ao fresco. Mas o André, para si, é ou não, o André Ventura, eu aliás entrevistei-o há pouco tempo, relativamente pouco tempo, já não era vereador, e continuo com a mesma ideia. O André Ventura é um homem fora do sistema. Você continua a achar, o Tiago, que ele é um homem fora do sistema? Fora do sistema. E como um homem fora do sistema, não podia continuar a representar o PSD. Mas foi ele que trouxe muitos votos para o PSD, que se calhar de outra maneira não chegariam. Não concorda com esta análise? Concordo que muita gente votou André Ventura, não votou PSD, limpinho, isso não há nenhuma dúvida. Para mim, pelo menos. Agora, aquele comunicado da Comissão Política, uma retirada de confiança política ao André Ventura. Quer dizer, a partir dali estava fechado, não havia mais hipóteses. O vereador que subiu é muito bom, tenho muito boa opinião dele, o João Calado. Eu gosto, posso dizê-lo aqui publicamente, mas gosto do João Calado. Tem muita qualidade. Aliás, eu até devo dizer que a bancada da Assembleia Municipal, sou suspeito, e os vereadores não são maus. Acho que a Comissão Política, não tem problema nenhum dizer isso, é muito fraquita, mas a bancada da Assembleia e os vereadores não são maus. Muita gente. Qualidade. A Sara Bordal, ainda lhe chamo por nome de solteira, tem muita qualidade. Há ali dois miúdos, bem, isto já parece que tenho alguma idade, a aparecer o Pedro Lopes e a Catarina Lopes com muita qualidade. Há alguma qualidade, sem dúvida. Também gosto do Paulo. O Paulo, também sim, é um discurso diferente. faz um discurso diferente. Eu quando digo gosto, vamos lá de ouvir. Ver. Gosto de ouvir porque é um discurso diferente. Nada me identifica com o PSD e você sabe disso, não é? Sim, mas sim. Acho que o Paulo também é uma das vozes diferentes. Mas veja, o Paulo, em 10 segundos,
O Paulo não precisa de política para nada. Zero. Zero. E, portanto, isso permite logo fazer um discurso diferenciado. E o que é que aconteceu aqui? Aconteceu que o PSD piorou. Com a saída do André Ventura e depois com o PSD... Mas com essa gente, que o Tiago agora acabou de dizer, não é suposto que essa gente produza trabalho de mais qualidade, independentemente da Comissão Política ser mais acima ou mais abaixo, não interessa? Porque a Comissão Política não tem intervenção quase nenhuma, mas digamos. procura ter, quer dizer... então aí há outra questão. Então, procura ter, se calhar. Procura ter, se calhar. É complicado, são pessoas de qualidade, mas que acabam por estar enquadrados. Eu acho que no PSD há uma coisa aqui que é, eu vou dizer assim, se calhar é uma palavra demasiado forte, mas uma certa asfixia de ideias que são diferenciadas. Eu dou um exemplo... Mas isso não é transversal? Isso não é só no PSD? Não, nos partidos do regime, sim, sim. Portanto, o sistema... O sistema. Vamos ver assim, o sistema, os partidos que estão no sistema, os representantes eleitos, são um pouco asfixiados pela máquina partidária? Muito asfixiados. Muito? Não é só um Pronto, pouco. mas é fala quem está por dentro. É muito asfixiados. Eu dou-lhe um exemplo. Também, eu fiz um post no Facebook, na altura do orçamento, em que dizia, bem, o que é que me diferencia de Bernardino Soares? Eu dizia, o problema aqui não é receita. Porque as pessoas, quando dizem, o PSD às vezes diz, vamos baixar os impostos. Vamos baixar os impostos, é uma bica de 3 em 3 meses. Isso é que é baixar o IMI nas percentagens que estão a dizer. É uma bica de 3 em 3 meses. De mês a mês. As 3 milésimas, não é? Baixar o IRS, agora não houve essa discussão, de 5% para 4%. Mas o PSD queria maior baixa do que as 3 milésimas. Queria ainda baixar um pouco mais. Pronto, uma bica de mês a mês. O que eu digo sobre Bernardino Soares é, e se não for um café muito caro, eu digo-lhe assim, o meu problema não é na receita, porque a receita, a Câmara não consegue mexer muito, pode baixar um bocadinho em mim, o IRS não dá para baixar de 5% para 4% são milhões de euros. O meu problema é na despesa, na forma como é feita a despesa. Eu fiz um post, até um post de crítica à Câmara, dizendo que realmente apostam aqui, podiam apostar aqui. Nesse texto, em público, eu tive a Comissão Política do PSD em peso, 2 vice-presidentes, o número 2 do Nelson Lousa, as mais altas personalidades da Comissão Política, desculpa, é uma expressão que é feia, mas arrebentaram-me todo naquele post. O Lino, que é o número 2 do Nelson Lousa, a dizer-se que já havia uma limpeza no PSD. E outras coisas mais graves que se passaram nesse post. Mas, então, essa pessoa que disse as coisas mais graves vai no lugar 200. E está tudo bem, não passa nada. As pessoas acham que não há problema nenhum. Porque disse que acho que não é uma prioridade tão grande como ver as questões da despesa, a pequena baixa no IMI. Porque o PSD baixou o IMI. Eu vou dizer mais, o PSD pôs-se de cócoras para aprovar este orçamento. Pediu, quase, ao PCP, por favor, deixem-me abster. Se o Dr. Bernardino Soares, não tenho confiança para dizer o Bernardino, baixasse ligeiramente o IMI em linha com o que o PSD disse, estava aprovado o orçamento, aprovado ou com a abstenção. Não tínhamos nenhuma dúvida disso. Mas dizer, com o André Ventura? Sem o André Ventura. Sem o André Ventura. Essa questão que vamos sempre... É que o André Ventura, se calhar mesmo depois de morto, entre aspas, sim, continua aqui a ser a fronteira. Sem o André Ventura. Com o André Ventura... Acredito que não, quer dizer, amanhã posso ser desmentido, mas acredito que não passaria o orçamento. Não passaria porque ele tinha uma capacidade reivindicativa que as outras pessoas não têm. Por essa razão, porque é livre. O André Ventura, não vou estar aqui agora a descrever a sua profissão, mas é uma pessoa que não precisa da política, que gosta de política, que quer estar, não tem problema nenhum dizer isso, é uma pessoa que gosta de ser apreciada, claro, mas eu também, todos somos um pouco vaidosos. Todos, eu sou, pelo menos, mas... e que gosta de ser reconhecido, mas que diz o que tem a dizer e era capaz de ter feito a ruptura. O PSD andou quase a mendigar para poder aprovar aquele orçamento. Para descer 2% do IMI, não se discute nada do resto, depois fazem-se comunicados. Bom, houve um decréscimo no PSD de qualidade, não tenho nenhuma dúvida disso. Houve aquela atitude com o André Ventura que eu considero muito grave e houve incapacidade interna de facto, se mostrar como alternativa. Porque eu não acho que haja uma pessoa mal intencionada na Comissão Política do PSD hoje, não acho mesmo. Acho que são fraquinhos, com todo o respeito por eles. Acho que até podem dar o seu melhor, mas são fraquinhos. E são fraquinhos porque qualquer lógica que presida uma Comissão Política não tem a ver com qualidade. Mas o problema, voltamos ao mesmo, a lógica para a constituição de qualquer Comissão Política dentro do sistema, não tem a ver com esta do PSD, mas está toda condicionada por aquilo que o Tiago disse. Os partidos do sistema, o PSD, o PS,
O CDS é um bocadinho mais pequeno, portanto pode não ter estas dificuldades, mas não uma questão orgânica talvez Sim, mais. no CDS é capaz de haver mais liberdade, também há menos pessoas. Menos pessoas. E precisam mais das pessoas. Sim, no PCP, por exemplo, tenho a ideia que há uma menor, ainda menor PCP liberdade, regras, caso à parte. Não é? É um caso à parte, com muita obediência ao Comitê Central. A vantagem que pode ter... Aliás, eu não sei se é do conhecimento público, mas todas as conselhias têm um delegado do Comitê Central que, digamos, coordena ou que Até está se disse junto da conselhia e responde diretamente ao Comitê Central. É uma coisa um pouco estranha, se percebe bem quem é que é os órgãos de dirigir, é que é uma coisa um pouco mais... O PCP é um mundo à parte. Um mundo à parte. Mas, por exemplo, o Bloco que apareceu politicamente há pouco tempo, 20 anos talvez, apareceu como um partido de ruptura, mas depois quando se apanhava ia ter também um bocadinho de poder, aquilo também... Portanto, é um problema do sistema, da forma como os partidos são feitos. Mas era bom acabarmos a questão da cronologia que leva a isto. Quer dizer, leva à sua saída. Aqui torna-se insuportável. Com a saída do André Ventura é o toque final? A saída do André Ventura, reações do PSD depois. Eu fui 3 plenárias de secção dizer, olha, estou em reflexão, eu acho que isto corre mal, eu acho que não estamos a vir pelo caminho certo. Mas com propostas? Com propostas, sempre. Por exemplo, esta questão dos núcleos, eu bati-me até à quinta casa. Mas por vezes, pelos vistos conseguiu. Mas não nestes moldes, era? Mais ou menos, quer dizer, a ideia que eu tinha para os núcleos era diferente. Os núcleos também, quer dizer, não estão a funcionar, todos não estão a funcionar, alguns sim. Por exemplo, estou bem impressionado com o núcleo de Loures, precisamente com o João Calado à frente, estou bem impressionado. O Tiago também faz umas coisas em camarada, pronto. O problema é que foi sempre, não é dito aos militantes, escolham lá quem é que querem, as coisas vêm sempre já requentadas, é uma ideia já requentada, tomem lá o jantar que nós Mas isso preparamos. não é culpa das pessoas, dos quadros, que fazem esse bom trabalho, como o Tiago diz, e que não cativam os militantes para virem a essas iniciativas e, ao fim e ao cabo, os militantes poderem reconhecer que há pessoas ali que Só que os militantes são livres não válidos. dão jeito. Porque um militante livre pode fazer uma intervenção como a que eu fiz e depois é um problema. Porque há uma certa cartilha que, se não é mantida, é muito complicada. Mas depois já vou a isso, ia dar mais um exemplo, mas terminamos a questão Da cronológica. cronologia. E aqui começo a perceber que tinha 2 opções. Ou manter como militante totalmente passivo, era uma opção, não dizer nada, levar o mandato até ao fim dentro do PSD. Ou seja, ir às reuniões da Assembleia Municipal, mais. às sessões. Entrar mudo e sair calado praticamente, porque quando se intervém, eu não vou entrar por aí mesmo, mas quando se intervém e quando se tem reações como as que eu tive, algumas que extravasaram a crítica política e entraram noutros domínios que se calhar não eram bons para o PSD que se soubesse, há umas pessoas com responsabilidade, mas não vou entrar por aí que não vale a pena. Mas você tinha um discurso diferente. Sim, e por isso era atacado. Atacado, muito Mas atacado. você era atacado Sempre. por vários, não é? Por vários. Mas Por isso é que você tinha esse discurso diferente. Era Sim. atacado porque tinha um discurso, como você diz, Antissistema. fora do sistema. Sim, sem dúvida, isso sem dúvida. Ok, e estamos a chegar ao ponto. Estamos a chegar ao ponto que fico nesta ideia, fico ou não fico, mas começou-me a incomodar sequer o sentimento de pertença. Porque às vezes eu ponho umas críticas aos partidos e as pessoas diziam, mas tu não fazes parte, mas tu também não és militante, mas tu também não contribuis, mas tu também não estás lá. E isso começou-me a deixar, na outra expressão, começou-me a deixar louco. Quer dizer, esse sentimento de pertença, esse sentimento de me manter... De tribo. De tribo, sim. Porque é difícil de depois distinguir. Porque as pessoas não estão na Assembleia de Secção a ver que eu casco. Vem o Tiago como militante do PSD. E aí eu tomo uma decisão praticamente final de vou sair. Ouvi algumas pessoas, dei a oportunidade a algumas pessoas de dizerem o que queriam. Posso dizer, presencialmente, reuni com algumas pessoas que queriam falar comigo. Toda a gente teve a oportunidade de falar. Conversei pessoalmente, por exemplo, com o Jorge Antunes, que é o presidente do núcleo da Portela, que estava integrado, com o Ricardo Andrade, que é o líder da bancada. Também solicitei uma reunião com o Sr. Presidente da Comissão Política em julho, depois, em janeiro, lá falámos por telefone. Pronto, quem quis dizer alguma coisa disse. Quem quis, e agradeço, demover-me dessa decisão, também o fez. Mas sempre numa lógica de não haver aqui margem de ruptura, de diferenciação. Por isso eu tomei a decisão de sair. Essa decisão
Foi mesmo no último dia de janeiro, que era o 31 de janeiro que anunciei, ou 30 ou 31. Eu tenho aqui o post como 31 de janeiro. 31, sim. Se calhar foi na véspera, eu só mandei vi 31. Foi 31, foi. 30 mandei a comunicação para a Secretaria-Geral do PSD Nacional e depois 31 coloquei o post. E foi um ciclo que termina, um ciclo de 15 anos. Muito tempo, parece que estou aqui a acabar um namoro longo, mas eu acho que isto também é cíclico, quer dizer, não havia outra forma de ficar. E o que é que lhe podiam ter dito que teria impedido o Tiago de abandonar a tribo? Acho que era muito difícil terem dito alguma coisa. Tinha que ter não havia nada que lhe pudessem garantir. Se o PSD Louros tivesse dado, porque havia aqui esta hipótese, que era eu dizer, que foi o erro que cometi em 2017, que era achar, bem, o PSD Louros pode ser aqui uma espécie de semi-oásis no resto. E se o PSD Louros tivesse dado sinais concretos de que eram realmente um semi-oásis, feitas as reformas que tinha que ter feito, não se ter posto cócoras nesta questão do orçamento, ter dado liberdade às pessoas para dizer o que queriam. Não vou citar, mas ter retirado confianças políticas que devia ter retirado a uma ou duas personalidades porque não podem fazer aquilo que fizeram. Ter a Comissão Política a coragem de reformar e não foi a Comissão Política, é a mesma coisa que estava com uns toquezinhos a mais ou menos. Quer dizer, se houvesse sinais de facto de diferença, eu ficava possivelmente satisfeito, pelo menos até ao final do mandato, dizer não, vou-vos ajudar aqui em Mouros. Vocês deram-me sinais que era diferente. Eu não queria nada. Eu fui esta Comissão Política não me convidou, mas todas as outras fui sempre convidado e não quis. Não queria nada, de todo. Não havia, nesta lógica de equipa ainda menos. Quer dizer, não havia uma coisa concreta a dizer ao Tiago, havia uma mudança de postura. E depois entroncamos numa outra questão, ainda neste processo de decisão, que é olhar para mim, eu faço 32 na segunda-feira, dia 11. E penso, quer dizer, eu acho que sou um tipo privilegiado, relativamente à vida, quer dizer, eu tenho boas relações com amigos, uma família que adoro, faço o que gosto, tenho um clube que me dá muitas alegrias, agora o ano passado menos. Atenção, quarta-feira a mais. Quarta-feira a mais. E portanto é melhor estar silenciado sobre isso. Não, mas acho mesmo, fora de brincadeira, que sou um tipo privilegiado. E gosto de retribuir à sociedade isso, seja através de voluntariado, seja através do que for. Sobre o voluntariado, também num minuto, uma vez fui fazer voluntariado, dar aulas de informática a idosos. Inscrevi-me numa junta que tinha serviço, por acaso era a Junta dos Olivais. Inscrevi-me normal, foi muito giro, idosos que nem sabiam o que era o rato e o teclado e acabaram a adicionar-me no Facebook passado um ano, foi muito gratificante. Lá descobri que a junta por acaso era do PS, eu não fazia ideia se era PS ou era PSD. As críticas que eu ouvi internamente, então foste trabalhar por uma junta PS, que loucura. Fui ajudar senhores e senhoras a aprender informática. Enfim, surreal. E eu acho que a política... Mas aí também não há um detalhe, um pormenor, porque é que isso não aconteceu em Louros? Pois. Porque é que o Tiago teve que ir para os Olivais e não há uma dinâmica que possibilite que esse trabalho fosse feito em Louros? Pois, nós era uma associação, pronto, que se foi inscrevendo e vendo o que é que havia. Não houve tanta preocupação assim. Nós ainda demos algum contributo, também na Portela, alguma coisa, antes, e fomos fazendo aí algumas coisas, estivemos nas festas da Portela também, foi gratificante. Eu acho que a política é uma atividade nobre, porque o que é a política? A política é tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sim, uma definição rápida. E eu acho que as pessoas hoje acham, eu não vou dizer porque tem uma asneira que escrevi no post, mas as pessoas acham que a política é uma grande porcaria, quando na verdade são os partidos que são uma grande porcaria. E como é que se muda isso? Muda-se fazendo uma crítica verdadeira e dizendo tudo o que se sabe como se passa nos partidos e depois dizendo às pessoas que há uma mudança, porque repare, 50% das pessoas não votam em Louros, por exemplo. Sim, em todo o lado. Em todo o lado. Algum lado, alguns sítios ainda mais que 50. Se essas pessoas, porquê é que não votam a maior parte delas? Algumas por desinteresse, mas muitas porque não vale a pena. Mudam as moscas e é mesmo. E tem que se dizer às pessoas, não, isto pode ser diferente. A política não tem de ser o que os partidos a transformaram. Portanto, pode haver alternativas, e por isso é que em toda a Europa, em todo o mundo, as alternativas antissistema têm subido muito. Depois podemos ter sorte ou azar com as alternativas antissistema. Pode-nos sair, quer dizer, mesmo aí, eu ia dar o exemplo do Macron em França, mesmo aí já está em baixa de popularidade, ou pode-nos sair outras... Você também não acha que aí o fenómeno será que, apesar das muito boas ideias que as pessoas têm, quando chegam a um determinado nível,
também estão condicionadas pela, De certa forma, mas eu acho que se pode... pela estrutura que está à volta. Sim, eu Sim, senhor Ministro, não é? Sim, senhor Ministro, é verdade. Eu se calhar sou ingênuo, mas eu acho que se pode mobilizar essas pessoas. Mais no poder local, eu acho que... No poder local, sobretudo no poder local. Do mais pequeno, mais fácil, para o maior, mais difícil. Não tem nada a ver. Mas se reformarmos o poder local, podemos ambicionar e mais. E as pessoas têm que saber a verdade. O problema é... E as pessoas estão mais próximas do poder local. Estão mais próximas. Estão mais dispostas a também modificar. Se nós dissermos às pessoas, olha, você gostaria de ter isto na sua freguesia, por exemplo, mas olha que isto custa isto, para fazermos isto, não se pode fazer isto. Dizer a verdade, ter credibilidade, tomar atitudes éticas, de peito aberto. Eu acho que é possível mobilizar. Não tem nada a ver, é uma escala micro. Sim, mas a ética, É em Loures então nem falemos nisso, problema. que parece que tem dado problema. Tem dado muito que falar. Quando ganhei a minha primeira eleição numa associação de estudantes da Escola Secundária da Portela, tinha 15 anos. E havia lá uns tipos que estavam há 6 anos. E quando eu entrei lá, diziam, isto é impossível ganhar, porque eles têm rádio e terra. E eu dizia, mas é impossível porquê? Qual é a taxa de pessoas que votam? Foi a minha primeira pergunta. E na altura, votavam 20 ou 30% dos alunos. Então é muito possível ganhar. Vamos dizer a estes alunos que há aqui uma alternativa diferenciada. E ganhámos com 70%. Imprimia as folhas em casa, o meu pai também imprimiu várias no trabalho, se pode-se dizer, e colámos ali à porta e foi fantástico, foi a lista X, foi muito giro, porque as pessoas estavam dispostas a isso. E eu acho que as pessoas estão dispostas a isso. As pessoas têm vontade de mudança, é isso? Têm vontade de mudança, sim. Acho que ninguém está satisfeito com... Olhamos para longe, ninguém está satisfeito. Mas como é que se apresenta um partido, um movimento, em que as pessoas possam acreditar que estes são diferentes? Porque quando nós partimos, você e outros que pensam como o Tiago, numa filosofia, digamos, antissistema, em que denuncia uma série de situações, depois tem que apresentar a sua estrutura. Como é que você constrói uma estrutura que à partida é credível para as pessoas? Sim, é um desafio. É um desafio até pela questão dos meios. Não se consegue competir com os partidos. Mas eu acho que há aqui duas ou três coisas que se tem que fazer. Primeiro, falar a verdade. Dizer às pessoas a verdade. A verdade mesmo verdade. Dizer, por exemplo, que isto do IMI é tanga. Que isto do IMI é 2 cafés. Ou 1, ou o que seja, depende das milésimas que se baixasse. Dizer que é tanga. Mas como é que você chega às pessoas? É a primeira questão. Há um problema que exige muito tempo. Exige porta a porta, exige falar com a maioria das pessoas que se consiga, exige inverter-se a forma como se comunica com as pessoas e exige, sobretudo, a inversão de pensamento. Porque o problema que me colocam, eu não tenho problemas de dizer isso, eu, desde que anunciei a saída, tive 2 ou 3 pessoas, não de Loures, a contactarem-me e tal. E o que eu digo é, nós temos que ver a coisa de forma diferente. Que é, nós não podemos dizer assim, por exemplo, dizer o meu caso. Imagina que eu tinha como ideia ser candidato à Assembleia Municipal daqui a 3 anos e que dizia, isso é o meu objetivo e, portanto, isso vai ser a causa. Em consequência, vou desenhar um programa. Isto está erradíssimo. Tem que ser o contrário. Nós temos que dizer, vamos desenhar um programa. Como é que se desenha o programa? Com um diagnóstico. Dizer às pessoas quais são as suas necessidades, quais são as suas necessidades. O que é que você vê aqui? Acha que isto era interessante? Sabe quanto é que isto custa? Acha que isto fazia mais sentido? Prescindiria disto para ter isto? Desenvolver isto. Ir a associações, ir a clubes, ir aos partidos políticos, porque acho que... Ir a cafés, ir a restaurantes. Ir a todo lado. Ir a todo lado dentro do tempo que se tenha. Todo lado, nunca ir a todo lado, porque não há tempo. E é bom que não se tenha tempo. Eu gosto muito, quando falo com pessoas e me dizem, Tiago, sim, é um projeto engraçado, ou o que seja, mas eu não tenho muito tempo. Ótimo que não tens muito tempo. Boa que não tens muito tempo. Isso é bom sinal. Quando me dizem, tenho muito tempo, isso é mau sinal. E dizer, não, isto vai ser a causa é esta é a nossa causa, e depois, se em consequência surgir uma candidatura, um movimento, uma possibilidade, logo se vê. E se essa for a ideia de serviço, de dizer, se as pessoas quiserem, ótimo. Se não quiserem, também, tanto como se me dá, as pessoas é que têm que querer. Eu acho que é possível fomentar e colocar essa semente nas pessoas, as pessoas querem mudar. Agora, as pessoas não vão votar. Eu conheço muitas pessoas que não votam, dizem, Tiago, é a mesma coisa. O que é que mudou? Pensemos em juntas que tenham tido mudanças. O que é que muda? Muito. De uma junta para a outra, de uma Câmara para a outra. Muda pequenas coisas. Não há uma mudança de fundo. A discussão é sempre uma discussão da gestão corrente. Vamos reparar aqui isto ou ajudar aqui. Nunca há uma discussão de vamos tornar isto o melhor ou o maior. Ter essa ousadia, ter esse rasgo, ter esse sonho. E transparência? E transparência total. Há transparência no poder local, nas autarquias? Há transparência ou há
Para si, qual é a visão que tem? Não há transparência. Não há transparência, como se vê, podemos dar o exemplo de Loures. Uma das coisas que eu dizia, uma moção que também apresentei, não aprovei, na JSD, era que as pessoas não podiam estar em cargos que pudesse surgir alguma incompatibilidade ao mesmo tempo. Por exemplo, um presidente de conselhia não devia poder ser vice-presidente de uma distrital, porque não vai fazer as duas coisas bem e há uma questão de incompatibilidade. Muito menos um presidente distrital ser vice de uma nacional. Nós não podemos ter deputados municipais a exercerem qualquer outra função no Conselho. Não dá. E há quem o faça. Nós não podemos ter nas próprias estruturas, não é uma crítica a ninguém, Sim. Nós não podemos ter, na minha opinião, por exemplo, os assessores da bancada do PSD na Assembleia Municipal. Tenho enorme respeito por ambos, gosto muito dos dois. Com o João Patrocínio, inclusivamente, trocamos grandes conversas sobre comida, gostamos muito dos dois de gastronomia. Mas nós não podemos ter elementos da Comissão Política que têm uma função, vá lá, se calhar coordenadora da bancada, coordenadora ou fiscalizadora. Ou, da ação política. E que depois vão ser os assessores da Assembleia Municipal. Faz-me um pouco confusão estas coisas. Eu, por exemplo, se estivesse no lugar do PSD, eu digo isto, eu bem sei que é preciso uma certa confiança política para esses lugares, mas eu de certeza que ia abrir um processo de candidaturas. Um processo de candidaturas. A confiança política é importante, claro, não é um concurso público, mas um processo de quem quisesse apresentar as suas mais-valias. Porque senão é tudo bastante obscuro. É tudo bastante obscuro. As pessoas não querem saber. Levar independentes às assembleias de secção, aos plenários de secção. Pessoas que não são da política, irão lá ver o que é que se passa, o que é que diz cada pessoa. As pessoas têm medo disso. As pessoas têm medo disso. Este é o problema de base. De qualquer maneira, para mim não ficou muito claro como é que se consegue chegar às pessoas, que eu acho que é o grande problema de todas as pessoas que não estão no poder, de todos os grupos ou todas as associações, como é que as pessoas chegam às outras pessoas? Como é que se comunica? Como é que se diz, nós temos esta ideia, temos este projeto, ajude-nos a ir para a frente com isso? Porque também é um facto que as pessoas unidas num determinado projeto conseguem influenciar o poder local. Claro. E não se vê muita iniciativa. Ou seja, ainda estamos naquela fase do indignado do Facebook. Sim. Ou não? Sim, estamos. Há uma indignação, dura 1 ou 2 horas e depois vamos dormir e não estamos mais preocupados. Concordo totalmente. Porque não há uma causa de fundo. E a causa de fundo, repara, quando a opção é, vamos imaginar as eleições daqui a 3 anos. Sim. Vota Bernardino ou vota Nelson, por exemplo. Não sei se ele é candidato ou não, pronto, logo se vê. Vota um ou vota outro. Ninguém vai mobilizar-se para nenhum dos lados. Das pessoas que não votam, ninguém se vai mobilizar. Sim, mas isso não é uma questão de pessoas. Não, é uma questão de que não há uma diferença sensível. Eu acho que se houver uma causa, se nós dissermos às pessoas que há uma causa diferente, uma mudança a sério, as pessoas mobilizam-se. Eu tenho a ideia que sim. O problema que está a colocar é um problema prévio, muito mais complicado, que é como é que as pessoas nos ouvem sequer. Sim, sim. Esse é um problema de base. Eu acho que não é com a comunicação que se faz hoje, eu acho que temos que voltar lá atrás uns anos. Nomeadamente no poder local, esta comunicação online. A comunicação online, e eu falo por mim, que tenho acesso a alguns feedbacks, chega a um determinado tipo de pessoas, mas não é aquele tipo de pessoas que, por exemplo, há pouco falávamos, os tais 50% não votam. Mas isso chega-se com naturalidade. Ou seja, não se pode chegar, como eu estava a dizer há pouco, com a ideia de eu vou falar com esta pessoa para ir buscar este voto. Chega-se, olha, eu daqui a umas horas, já estou com o cabelo grande e a barba muito comprida, vou cortar o cabelo ali na portela lá em baixo, passa publicidade. E eu vou, como acontece sempre, perguntar ao meu barbeiro o que é que se tem passado, como é que isto está a correr. Com naturalidade, não estou-lhe a perguntar isto na expectativa de nada, de saber. O diagnóstico isso se faz, como disse há pouco, nos cafés, nos restaurantes, nas escolas. Mas a sério, não é? Porque se eu vou falar com um líder de uma associação qualquer, esse líder de uma associação qualquer vai-me dar a posição dele, não vai dar a posição daquela associação. Mas os líderes políticos preferem ir lá. Porque qual é que é a ideia? É óbvio, eu vou falar com o líder da associação, vamos aqui dizer, damos aqui um cheirinho e o meu amigo mobiliza as suas pessoas para vir votar. Isso está errado. Isso está errado. Essas pessoas já estão, algumas delas já estão regimentadas. Dos 50% que votam, 25% ou 30% não mudam. Nós sabemos que o PSD não vai ter nunca menos, acho eu, que 10 mil votos, por aí. Acho que vai descer muito, há uma ripada nas próximas eleições aqui. Mas
vai ter 10 Mas voltemos ao caso André Ventura, que serve para... O André Ventura aqui dá muito jeito. Sim, deve estar com as orelhas vermelhas, mas ele também gosta do vermelho, não há problema. O André Ventura chegou porque tinha propostas diferentes. Claro. E chegou a determinadas pessoas. Eu, aliás, gosto muito de apresentar aquele exemplo, que aliás na última entrevista com ele frisei, que foi aquela sessão de um órgão da Câmara, em que há um grupo de trabalhadores da CIMAR que intervém, e um dos últimos é cigano. Para quem não sabe, eu já disse isto uma vez e volto a repetir, essa pessoa, quando acabou de falar, depois de ter dito que havia racismo no CIMAR, depois de ter dito que tinha sido preterido por ser cigano, o que parece não incomodou ninguém, pediu para que o vereador André Ventura fosse falar com ele. E aquilo acabou com selfies e com grande amizade e com ele a dizer: eu também tenho problemas aqui no CIMAR, eu sei que você tem razão em relação a pessoas, inclusive da minha família. Eu farto de trabalhar, sou motorista, e aquilo acabou muito bem. E isto, em mim, despertou, embora não seja, obviamente, apoiante do André Ventura, mas o André Ventura, para o caso concreto que estamos a falar, desplotou aí algumas situações e foi capaz de romper essa apatia das pessoas que não se revêem no sistema. Portanto, o André Ventura, será que tem o segredo que você há pouco dizia que é preciso chegar às pessoas e ter novas causas, novas soluções? Do André Ventura, eu diria, primeiro acho que em termos da qualidade de discurso, da qualidade de empatia, acima da média. Depois, por ter essa liberdade, pode dizer o que quer, é isso que as pessoas querem, que é isso que as pessoas pretendem, que as pessoas... Ele diz exatamente aquilo que pensa. Às vezes até diz, com o coração na boca, e se calhar diz mais do que aquilo que diz. Porque se nós formos ver as propostas, por exemplo, para dar um exemplo das coisas que ele defende, parece que ele defende, dizem as pessoas, a prisão perpétua. O que ele defende é uma coisa que se passa, por exemplo, em Espanha, que é a pessoa é condenada, por exemplo, prisão perpétua, ok, não é bem assim, e depois, passado 25 anos, mas já que era 25 anos, como é o nosso sistema penal, é revista. Se a pessoa está em condições de regressar à sociedade, regressa. Se não está em condições, não regressa. Isto já acontece em Espanha, já acontece na Noruega. Ele não é uma posição a cowboy. Sim. E portanto, essa questão, eu digo até mais, eu estou convencido que se André Ventura tivesse sido candidato independente, tinha batido tac a tac com o Bernardino Soares. Estou convencido disso. Acho que tinha tido muito mais votação do que teve. Tinha batido tac a tac com o Bernardino Soares. Tac a tac, não sei se ganharia ou não. Acho que o Bernardino estava muito implementado e fez Então você acha que o PSD foi um travão para o André Ventura? É isso que você está a dizer? Acho que foi. Acho que sim. Acho que para o André Ventura, sim. E há casos em que assim acontece. Em casos que assim acontece, o PSD tem que perceber que vale o que vale muito, porque tem uma tradição grande. Há pessoas que votam PSD porque votam PSD, mas vai ter 9 ou 10 mil votos. E tem história. Só que o problema que se coloca aqui, eu não estou a dizer se querem amores, é como chega a eleger 1 ou 2 vereadores e como chega a eleger 3 ou 4 deputados municipais, chega. Para os efeitos do que falámos no início desta conversa, chega. E esse vai ser sempre o problema. Portanto, o PSD não é um partido para ganhar? Acho muito difícil ganhar algumas eleições se não fizer uma ruptura total. Quem é que vai ser candidato a Louros, do PSD? Pois, e essas coisas convém preparar com mais tempo. Isso é outra questão que os partidos parece que só acordam 6 meses antes e lançam os seus candidatos muito em cima e sem haver um acompanhamento no terreno com tempo para apresentar ideias e propostas. Eu dou-lhe um exemplo. Eu não me pronuncio sobre a questão de fundo que se passou na Portela. Como se sabe, o PSD perdeu a junta. Eu fiz uma entrevista à doutora Manuela, ainda ela era presidente de junta. Já na parte, mas já sem confiança política, segundo me lembro. Sim. Eu não vou dizer, pronto, isto dava para outra conversa. Sim. Mas a questão aí é que há um facto político. O PSD perdeu as eleições aí, por culpa própria. O PSD tinha ganho, acho eu, com maioria absoluta. E isso deriva de uma falta de antecipação do problema também. Mesmo que a decisão do PSD fosse a mesma, dizer... Há má gestão do PSD. Falta de antecipação, não se pode deixar para a última uma questão desse género. E eu estou à vontade,
se a pessoa que neste processo da minha saída me tratou bem foi Jorge Antunes. Foi talvez a pessoa que se portou melhor comigo neste processo todo. Portanto, estou à vontade. E também estou à vontade com a doutora Manuela Dias, porque também sou muito amigo dela e falamos super bem, uma amiga, não tem a ver com política. Portanto, estou à vontadinha. Mas o processo é mal gerido, portanto, é mal gerido que o PS caiu-lhe a junta nas mãos. Não estou a dizer que o Ricardo não fez um trabalho de campanha, mas o Ricardo Lima subiu 100 votos ou coisa do género em relação às últimas eleições, poucos votos. A questão foi que o PSD partiu ao meio. E partiu ao meio, toda a gente me disse, doutor Manuel Dias, se eleger um, já não é mau. Pois, pôs 2 e teve a votação que teve. Porque as pessoas precisam, ou se identificaram com isso, identificaram-se com uma diferença, identificaram-se também com um certo antissistema, de certa forma. Há uma questão que nós em off já tínhamos abordado. A do $1 milhão. É a questão do $1 milhão, exatamente. $1 milhão americano. Americano. Há outros dólares que valem menos. O Tiago tem uma postura, tem uma visão diferente e as suas intervenções têm-se pautado por isso. É uma voz diferente na Assembleia Municipal. Quer concordemos, quer não, é facto. Criticada por todos os lados, inclusive pelo PSD, portanto está ali numa ilha. Sobretudo. Está numa ilha e há uma grande questão que o Super Bowl nós vamos assistir. O Tiago vai assegurar a sua continuidade passando a independente ou vai abandonar a Assembleia Municipal? É a questão do $1 milhão. É a questão que muita gente quer saber, é se a voz continua ou se a voz se apaga. Apagar nunca apaga, porque haverá sempre outras atividades, mas não com o mesmo peso, sim. Obviamente. Sim, não vou fugir à questão e vou tentar explicar um pouco, pelo menos, o processo que me leva à decisão. A decisão ainda não está 100% tomada, porque eu não gosto de dizer que a decisão está 100% tomada se ainda me falta falar com 2 ou 3 pessoas. E falta ouvir essa opinião de 2 ou 3 pessoas. As 2 ou 3 por acaso não têm nada a ver com política, são pessoas que eu considero muito credíveis e que queria ouvir. Uma delas tem a ver com política, mas não tem a ver com o PSD. Mas eu vou anunciar essa decisão na próxima Assembleia Municipal, que é o 28 ou 29 de fevereiro. É a última quinta de fevereiro. A última quinta-feira de fevereiro. Portanto, não falta... Ainda temos muitos dias. Ainda temos alguns dias. Pode ser que eu vá deixando umas pistas. Isso vai alimentar aí uma especulação. Sim. Mas sabe que, dizendo isso, eu senti que apenas do PSD que veio essa... A preocupação do PSD era se eu saio ou se eu fico. Parece que a preocupação é manter aquela representatividade do PSD militante e que não há nenhuma preocupação do Tiago, que está... Sim, mas isso é natural de qualquer partido, certo. E a tentar sempre assegurar o lugar para alguém do PSD. Mas o PSD deveria talvez tentar perceber as causas porque é que esta pessoa sai, porque se calhar se perceber porque é que esta pessoa sai, se calhar previne que outras saiam. Pode ser que isso aconteça. Não tenho nenhuma informação privilegiada sobre isso, de todo. Sobre potenciais saídas. Não. E até lhe digo, posso dizer isto, que me parece difícil que no quadro da Assembleia Municipal que hoje existe, veja aí grandes hipóteses de saída. Passando vejo isso com dificuldade. Embora haja, continuo a dizer, outras vozes para além do Tiago que têm um discurso diferente. Tem. Como falámos... Do Paulo, por exemplo? Do Paulo, por exemplo. Falámos, não sei se ainda foi em off, capaz de todas as coisas misturam-se, mas o Paulo tem um discurso diferente. Sim, e tem uma abordagem diferente. Porque é livre. Essa é a questão. É livre. E o Tiago? O Tiago também é livre. Sim, aqui a questão para mim, eu vou anunciar nessa Assembleia Municipal e vou anunciar à Assembleia Municipal, ao público que lá estiver e aos deputados, porque não podendo anunciar a todos os lourenços, vou anunciar aos representantes dos lourenços. E vão ser eles os primeiros a saber, antes mesmo de dar essa nota, isto pode ser politicamente incorreto, mas estou-me nas tintas, antes mesmo de dar essa nota ao PSD. O PSD já teve a nota que tinha que ter, que era que eu saía do PSD. A questão que me coloca, eu vou-lhe dizer, um processo de reflexão, e que também já é em primeira mão, portanto já não é nada mal, que é, o que é que o Tiago vai fazer? E essa pergunta é bem enquadrada, porque essa pergunta remete-nos para o aspecto legal, o lugar do deputado municipal.
é o que a lei diz, os lugares são dos deputados. A experiência que temos tido, tanto em Louros como noutros parlamentos, é de que o deputado normalmente continua como independente, essa tem sido a regra. O PSD não consegue acabar um mandato com as mesmas pessoas. Teve Armando Curado, há 3 mandatos atrás, que depois ficou como independente, e teve a doutora Manuela Dias, que na parte final também já mas todos os partidos, isso é transversal. Aqui em Odivelas, a CDU também tem uma pessoa, passou agora a independente, que é a deputada, e agora me esqueço o nome. Sim, a deputada da CDU também não sei qual. Que é advogada e Lúcia Lemos. Sim. Também passou a independente da CDU. Sim. O normal, isso é transversal, não? O normal tem sido isso. Ou seja, as pessoas passarem para independente. Porquê? Porque há aqui um valor que é o do mandato. Há um assumir um mandato que é uma representação perante os lourenses. E também há uma questão muito importante, que é que o deputado em si acha que tem ali uma missão a desempenhar ou não. Sim. Porque se o deputado acha que não fica ali a fazer nada, o melhor é sair. Claro. Sim, ficar terá que ser sempre com ter condições para continuar essa intervenção. Por exemplo, eu nunca ficaria no papel, com todo o respeito, que ficou Armando Curado, que não podia sequer falar, só podia fazer declarações de voto por escrito. Isso não fazia nenhum sentido. Não, mas hoje em dia já não se coloca isso. Na Assembleia Municipal de Loures fica com todos os direitos que tem o partido, PAN, exatamente. Não é? É assim, ideia, não é? É essa a ideia, legalmente sim. E portanto essa será, essa é uma ideia, a questão do respeito pelo mandato, que é importante, e também, eu vou dizer uma segunda motivação que existe também, que é, eu acho que, outra vez nesta ideia de credibilizar a política, os partidos têm que perder a mania de que podem pôr e dispor das pessoas como lhes apetece. E isso pesa muito numa balança. Do outro lado da balança existe a questão, que eu não nego aqui, que muitas pessoas que votaram nas últimas eleições votaram PSD. Ou votaram, eu para ser verdade, se calhar nem votaram bem no PSD, votaram bem numa coligação que tinha uma certa cabeça, que já lá nem está, a coligação já não existe. Mas aí teríamos o exemplo do Bruno Nunes também. Do Bruno Nunes que saiu. Também é uma voz dissonante e com qualidade. É uma voz com qualidade e muito. E que fundamenta muito aquilo que diz, e também é uma voz diferente. Vamos lá ver. Uma voz diferente. É uma voz diferente. Mas enfim, eu não consigo retirar da ideia o facto de ter ido numa lista do PSD. E portanto, sim, claro. Eu não vou dizer que é uma decisão muito fácil. É uma decisão que tem 2 pratos da balança, 2 questões importantes. Eu recuso a ideia, algumas pessoas, eu vou-lhe dizer, das pessoas que já os escutei, 90% disseram para eu ficar. Disseram para ficar como independente, 90%. Disseram fica, o lugar é teu, esquecendo-se também um pouco esta questão da eleição em listas do PSD. As pessoas, há 10% das pessoas, curiosamente pertencem todas ao mesmo partido, que dizem que devias sair. Não é difícil de adivinhar qual é o partido. Devias sair, porque dão demasiado relevo ao ter sido eleito em listas do PSD. No meio estará a virtude. Agora, é possível que a decisão final nem seja a decisão que eu achasse mais acertada. Eu explico. Nós em Direito aprendemos que, de conhecimento público, para condenarmos uma pessoa à prisão, não podemos ter 80% de certezas que ela é culpada. Temos que ter uma convicção além de qualquer dúvida razoável. E, portanto, se na minha decisão eu achar que seja uma porcentagem residual, que estou a ferir algum princípio ético, algum valor, se achar de alguma forma que estou a colocar em causa os valores que os meus pais, que a minha família me passou, se achar em algum momento que estou a pensar primeiro em mim e depois no que é correto, nos valores, a decisão nunca colocará em causa esses valores. E, portanto, são estes 2 pratos que vão ter que ser equilibrados. Eu também estou a apreciar a convicção de todas as pessoas que têm falado. Eu tenho ouvido de várias pessoas, e isso para mim é importante. E ouvi também o PSD. Quem quer do PSD me dar a sua opinião, dá. Eu acho que o PSD está demasiado, como eu disse, preocupado e demasiado ansioso. Mas isso qualquer outro partido faria a mesma coisa. E eu respeito isso. Porque tem os seus lugares, tem os seus votos, claro. e ao fim e ao cabo assume essa representatividade como sendo do partido e não propriamente. As pessoas que ali estão a servir o partido, claro. E não são... Essa é a visão. Pois, é esta a visão de qualquer partido. Qualquer partido. Eu penso que não há dúvidas nisso, embora, como eu disse há pouco, até a CDU tem pessoas que passam a independentes, não é? Portanto, isso... É o normal, é o normal. Agora, o que me parece é que o Tiago tem um problema acrescido, é que hoje em dia um deputado independente
na Assembleia de Loures tem muitas condições, inclusive assessoria técnico-administrativa. Pois, não sei se será assim ou não. Aquilo que me dizem, sim. Pois, porque se será só para os partidos com um, se será também para deputados que fiquem com um. Pois, eu acho que é os pareceres vão nesse sentido. Mas o que eu queria acabar por dizer, porque é mais difícil, é que nessa situação só faz sentido alguém, isso do meu ponto de vista ético, claro, continuar como deputado, nesse caso independente, se estiver disposto a fazer trabalho a sério, não é? Sim. E por isso vai ter meios, porque noutras situações e se calhar noutras assembleias, passar a independente não lhe dava grandes condições para desenvolver trabalho. Agora, ficar ao nível do que faz o PPM ou do que faz o PAN, sim, é uma responsabilidade acrescida. É uma responsabilidade, porque aí lá temos a tal transparência perante os dinheiros públicos e o povo que votou. Claro. Eu revelo isto com toda a tranquilidade. É evidente que uma das missões que eu quero ter nos próximos 3 anos, independente da Assembleia Municipal, é dizer verdade às pessoas. Sim, a voz não se vai apagar. Isto é, a voz vai estar ainda mais ativa. As pessoas vão saber algumas verdades, sem entrar na lavagem de roupa suja, claro, que eu não sou dessas coisas. A questão política vai ter que ser dita e, portanto, dentro e fora, intervindo no público, dando flyerzinhos às pessoas. Só que não vamos também ser ingênuos. Você, como deputado, vai ter acesso a comissões, vai ter acesso a visitas das comissões, você vai ter acesso a um conjunto de meios e de trabalho. Claro que sim. E esses podem ser meios importantes para também ter essa posição e essa palavra. Se realmente quiser fazer trabalho, também é essa a questão. Isso é óbvio. Fora ou dentro, não há nenhuma dúvida. Muito bem colocada essa questão. Isso é um acréscimo de responsabilidade, se for essa a decisão. E essa decisão vai-se balizar nesse ponto. Porque aí vai ter que ir a todas as comissões, é insubstituível, sim, não pode ser... Não tem mais. Pois, não pode delegar noutro a sua representação. Claro. Não é? Claro, não há essa possibilidade. Vai ser o deputado que vai a todas. Sim. Se ficar, sim, e relativamente a isso que está a colocar, porque também há depois um aspecto que também em 2 minutos gostava só de dizer. Com certeza, não, mas isto, eu no fim vou-lhe dar o tempo que você achar que quer para explanar aquilo que não foi dito agora. Em 2 minutos, dizer só isto. Algumas pessoas mal intencionadas podem também dizer, mas eu respondo antecipadamente, dizer, até pegando o que está a dizer, 7 comissões, mais uma Assembleia, mais uma assessoria e começam a fazer as contas aos euros, que isso também... das senhas. Das senhas. Sim. Quem lá está percebe que não é minimamente compensador. Pois, mas isso aí... E eu acho, se decidir ficar, que também aí se pode dar uma lição da maneira como os deputados fazem as coisas. Portanto, há aqui várias questões até nisso, a dizer. Até nisso o Tiago pode também ser diferente, sim. E demonstrar que essas coisas se podem fazer de uma forma diferente. Claro. Coisa que não poderá se não estiver nessa condição. Claro. Não é? O que algumas pessoas me dizem, eu digo-lhe assim, o ponto que mais me faz pensar no sentido de ficar é o que algumas pessoas de forma abnegada me dizem assim. As pessoas que consideram, porque também só ouço, quem o considera. Há algumas pessoas que não, já ouvi, não vou dizer quem, mas já ouvi deputados de outros partidos, até, que me dizem assim, Tiago, tu não podes dizer a essas pessoas, ou não deves, também dizer, eu sou diferente, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, eu se estivesse lá, como independente, fazia isto. E depois dizem-te assim, agora tens estas condições e vais-te embora. Um pouco estranho. Outras pessoas que também me dizem, no outro dia falava com uma pessoa que considero imenso que me dizia também isso. Mas pode sempre ficar aquela dúvida que tu ficaste porque foste lá posto pelo PSD. Mas isso é o trabalho que você vai fazer, que vai distinguir. E essa é a sua... ou é a sua elevação ou a sua morte na praia. Se você defende tanto contra o sistema, se acha que todas essas coisas podem ser diferentes, está na altura de você ser um homem com H grande e que vai provar isso. É que se você não provar, esqueça. Não fazia... Ficar tem que ser ficar com muito trabalho a ser desenvolvido. Trabalho na linha. E eu acho que isso até, eu quebrando aqui um pouco a minha função, que eu gosto também de quebrar as regras, claro. Acho que isso pode ser positivo para o PSD. Eu acho que um deputado independente como o Tiago pode ser positivo para o PSD. Sim. Eu disse isto posso dizer, disse isto a uma pessoa do PSD.
Disse isso ao da bancada do PSD, posso dizer até, que eu disse, sou amigo dele, e disse, eu se estivesse no teu lugar... Também ao fim de 15 anos... Que seria, foi o meu presidente, o meu primeiro presidente na JSD. Primeiro e depois o único, depois fui sempre eu o presidente. Até sair da JSD. Sair da JSD com 25 anos ou 26, que isto fica até aos 32 agora é moda, mas eu não papo essas modas. A partir dos 30 é que dá. Agora é que dá. Mas eu dizia, para o PSD era mais, concordo consigo, era mais vantajoso que eu ficasse. Até por uma questão que comentámos, acho que foi também em off, ao início, que eu dizia, eu tenho as minhas ideias, que as pessoas conhecem, eu não vou propriamente agora defender o mesmo que o PCP ou até que o PS defende. Eu não passei de comunista, agora, com todo o respeito, e portanto as ideias que eu vou defender são ideias que já defendia, são ideias muito na linha do que o PSD defende, do que o CDS defende, do que a direita, o centro-direita defende. Pronto, quer dizer, e portanto julgo que seria melhor. Agora devo confessar que o PSD não ter feito. Eu digo isto, não é que me magoou, porque já... Mas isso eu percebo, mas acaba. Não é isso que eu dizer, não é que me magoou nada. Mas quer dizer, sou militante há 15 anos, fui o último presidente da JSD Moscavide, primeiro presidente da JSD Loures, sou deputado municipal, tirando o Ricardo, que estou há mais tempo em funções, acho que não sei se eu ia Sara, se eu antes da Sara, talvez eu ia Sara. Estou há 9 anos, os primeiros 4 foi como suplente, mas era o primeiro suplente e ia sempre. Eu não vi uma reação institucional do PSD à minha saída. Uma linha. Nem institucional, que eu acho que talvez valesse a pena. Mas isso se calhar seria negativo para o PSD. Pois, talvez para o PSD, quer dizer, o PSD já fica surpreendido e encara isto como uma saída, não quer puxar dos galões, eu tenho galão no nome, não preciso de puxar os galões. Mas quer dizer, o PSD poderia ter tido, eu digo-lhe uma coisa, da Comissão Política, não houve muito telefonema, não houve uma mensagem. Você também, ao fim e ao cabo, passa por esta entrevista, que você fica também, sai ferido, sai desgostoso com o partido ao fim de 15 anos que você ajudou, sai um bocado desgostoso. Desiludido ou não? Eu digo-lhe quando eu tenho pessoas que já não estão no PSD sequer, que exerceram o mais alto cargo do PSD, ou dos mais altos cargos do PSD, com cuidado me dá uma mensagem de dizer, Tiago, estamos aqui. Como se vê na minha página do Facebook, pessoas de todos os quadrantes a dizer o que dizem. E eu não vejo do PSD uma reação, uma chamada. É uma loucura. Quer dizer, uma loucura. Porque o PSD não percebe. O PSD acha que lhe é um jeitaço. Eu acho que estão um pouco enganados. Eu acho que o PSD cresce com as divergências. Cresce com as diferenças de opinião. Não há que ter medo de divergências. Mas há pessoas do PSD que não veem isso como você está a dizer. Há pessoas que acham que o Tiago é um bom quadro. Eu na JSD... Nem toda a gente do PSD pensa da mesma maneira. Eu em 2006... Eu estou só a falar porque há alguns que não acham assim. Claro. Não conheço a opinião da Comissão Política, ou nunca falei com o Presidente da Comissão Política sobre isso, mas há pessoas do PSD que têm boa conta. Agora, sim. Isso não será uma questão, mais uma vez, transversal. É com o PSD, mas podia ser com outro. Podia ser. Deixa-me só dizer isto. Houve muita gente dentro do PSD, disse há bocado o exemplo do Jorge Antunes, e muito outras pessoas que tiveram esse cuidado. Na bancada, Sara, pronto, que tiveram esse cuidado. Estou a dizer reação institucional, que não existe. Mas que é importante essa divergência de opinião. Repare, eu na JSD ganhei as eleições em oposição, em 2006, e depois tive mais de 2 ou 3 ou 4 eleições sempre em oposição. Quando fui para Loures, desafiei a secção liderante em oposição, ganhar ou perder, mas quer dizer, faz parte, é muito bom esta divergência. É que não há na JSD, na JS, no PSD, é um marasmo. Quer dizer, é um marasmo. É sempre a mesma coisa. Nesta eleição, depois do Ricardo ter sido presidente 6 anos no PSD Loures, então não era de se apresentar 2 ou 3 candidatos diferenciadores que tinham condições? Talvez sim. E que sei que havia pessoas com vontade. Há quem no passado tenha condenado a unicidade, não é? Pois, sim. E, portanto, a diversidade é sempre bom. Ganha mas isso, continuo a dizer, isso é transversal. Sem dúvida. E como eu respondi a alguém, o Tiago não é um militante qualquer, era deputado municipal, e acho que fazia todo o sentido nós termos esta conversa. Não quis, não quero e nunca vou querer fazer disto qualquer tipo de sensacionalismo, mas achei importante porque queria perceber e queria dar a perceber lá para casa qual é essa ideia mais profunda de que
os partidos do sistema e como é que se reforma isto? Ia só interromper, para pegar no que disse. E esta conversa surge, não tenho nenhum problema a dizer, no dia que faço comunicado, mando uma mensagem ao António e digo, olha, se achar que tem importância, se achar que tem interesse para valores, fico disponível para responder às perguntas que entender. Fui eu que procurei, nem foi o António que veio procurar. Mas não. Não, mas dizer isso, que nós temos também elogiar o que é bom, para depois poder criticar quando é mau. Quem me ensinou isso foi a minha mãe, que ela vinha do cabeleireiro sempre e dizia-me assim, estou bem hoje. Eu disse, sim, mamãe, estás muito gira, estás impecável. Ela dizia, filho, tens que me dizer às vezes quando eu estou pior, porque senão não acredito quando dizes que eu estou bem. Então eu passei-lhe a dizer, hoje está demasiado pintado. E porque isso é bom, criticar e elogiar. Eu acho que essa parte emotiva é boa. Dizer que se gosta muito e dizer que não se gosta nada. E as pessoas são mornas, cinzentas. E a crítica é indispensável ao crescimento. Claro, e por isso temos ido tantos anões. Bem visto. Tiago, chegámos ao fim. Eu penso que, da minha parte, pelo menos, não me surge assim outra questão e não quero entrar por outros campos, como sabe. Mas dava-lhe agora um minuto, pelo menos, para que pudesse deixar a sua mensagem pessoal, que não tem nada a ver com aquilo que eu lhe perguntei, mas que tem a ver com aquilo que você acha que é importante neste momento dizer. Sim, a única coisa que queria dizer para terminar, além de agradecer outra vez, acho que foi uma conversa muito gira e interessante, tem a ver com o futuro. E qualquer decisão que eu tomo relativamente à Assembleia Municipal ou outras, será sempre na expectativa de poder demonstrar que a política pode ser diferente, porque eu gosto mesmo de política, eu acho que a política é uma atividade nobre e está a ser tão espezinhada pelos partidos, todos, que não merece. E portanto, o que eu queria dizer é que as pessoas também têm dito, Tiago, vais sair agora, planeias candidatar-te à Câmara ou à Assembleia ou a uma junta daqui a 3 anos ou daqui a 7, eu não sei, mas também conheço. Este bichinho, como eu disse também nessa declaração, de certeza que vai sempre cá andar. E, portanto, todas as decisões que eu tomar não são decisões políticas, quer dizer, têm um impacto político, mas não são decisões a pensar na estratégia, não são sequer decisões a pensar no meu futuro político, porque isso não vale a pena fazer grandes planos. São decisões, sobretudo, e eu gostava que, tomando uma decisão ou outra, relativamente à Assembleia Municipal, que isso se perceba bem, será aquela que eu acho que é mais ética, que me deixa, eu não faço muitas vezes a barba, mas quando faço, olhar para o espelho e ver, gostar do que estou a ver, não ter problema, não ter questões de dignidade, porque sempre foi assim nesta carreira destes 15 anos. Quando te recusei, na prática, a ser deputado na Assembleia da República, que seria ganhando aquela eleição por não querer pôr lá aquelas pessoas, sempre foi assim. E, portanto, para o futuro sempre será assim. Se sair, vou continuar, e se continuar, vou obviamente continuar a lutar pelos interesses dos lourenços, certamente. Muito obrigado. E deixar claro, lá para casa, e pegando um pouco naquilo que disse o Tiago, é que, embora algumas pessoas recusem, mas é a política que decide o que vai acontecer com os nossos pais, com os nossos filhos. Embora nós possamos ir trabalhar para Lisboa, como a maioria de nós, mas aqui a política é que decide o que é que vai acontecer nas escolas com os nossos filhos e o que vai acontecer no apoio aos mais idosos com os nossos pais. E as pessoas têm que se convencer que a política é importante para definir essas políticas. Totalmente. E obviamente que em relação ao Tiago fica o desafio. Sim. Qual é o peso que o Tiago vai querer ter no futuro? Não respondi ao $1 milhão, mas já deu que mais chega. Já deu mais chega. Ok, obrigado Tiago. Muito obrigado. O prazer foi meu. Obrigado. E voltaremos quase certeza a falar mais. É? Mais Okay. outra vez. Certo. Tá? Ok, obrigado. Obrigado.